Boa tarde a todos que nos acompanham aqui nessas lives do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Nós temos hoje convidadas muito importantes, muito especiais para todos nós, que é a equipe do projeto Semear. Então vamos começar a chamar nossos convidados aqui. Um já está presente. Convidadas, vocês podem pedir para participar, tá? José Neilton, boa tarde a todos que estão entrando. Vamos lá encontrar o nosso pessoal. Estamos todos indo. Olá, chegando. Olá. Boa tarde. Boa tarde. Satisfação ter vocês com a gente aqui hoje, viu? Uma honra, né? Tá faltando um, né? Tá faltando um aqui. Tá. Ela entrou Ela vai agora. entrar. Vamos ver se ela aceita o nosso convite. Olá, Isadora. Olá a todo mundo que está aí participando com a gente. Meninas, vocês têm hoje uma tarefa bem complicada, viu? Um tema bem complicado, mas complicado é a gente fazer digestão e a gente faz, né? Então, Faz parte, né? faz parte. Daqui a pouco está tudo certinho. Bom, a nossa terceira convidada deve estar se aproximando aí, deve estar vindo pelo caminho. E eu queria convidar vocês, então, para a gente fazer uma leitura rápida do livro Agenda Cristã, do André Luiz, através do Chico Xavier. A lição número 13, de título Realmente. E André Luiz diz: a tempestade espanta, entretanto, vai nos acentuar a resistência, se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas vai nos aperfeiçoar o coração se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, nos oferece excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, perturba. Todavia, é portadora de incalculáveis benefícios se nós aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos o ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece. No entanto, descortina bendito horizonte quando há a revelação do amor. A aflição esmaga. Abre-nos, porém, as portas da ação consoladora. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. E, por fim, o obstáculo aborrece. Temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e de capacidade. André Luiz, aí no livro Agenda Cristã, lição 13. Mas vamos então pedir, né, por livre e espontânea pressão, como foi previamente combinado, que a nossa querida Alana faça a nossa prece inicial, para aí sim nós darmos início. Certo. Júlio, conseguiu Alana, já? fique à vontade. Deixa eu ver com Boa ela aqui tarde, agora. gente. Agora. Boa tarde. Ju vai entrar agora. Como a gente tá? Olha Boa ela tarde, aí. Ju. Boa tarde. Problemas de Olá, live. Ju. Mãe, liga a luz, por favor. Coisas, né? Então, vamos entrar em sintonia com Deus, com Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos e pensar no Mestre Jesus. Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, Mestre, Irmão Maior, ilumina, Pai, todos nós, encarnados e desencarnados. Que possamos, Senhor, no dia de hoje, aprender mais os Teus ensinamentos. Aprendermos sobre como conseguir superar esses desafios existenciais. Como conseguir evoluir cada vez mais através dos Teus ensinamentos, dos Teus fatos. Que o Teu manto de amor e luz cubra todos os hospitais, moradores de rua, pessoas que precisam do Teu amor,
Que possamos, Senhor, iniciar essa palestra com a ajuda da espiritualidade amiga, para que possamos ajudar uns aos outros nesse caminho difícil, mas prazeroso. Obrigada, Pai, por tudo. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Meninas, vocês estão bem? Todas bem? Graças a Deus. Tudo show. Hoje eu estou me sentindo o verdadeiro bendito entre as mulheres, né? Porque estou cercado. E eu queria que vocês, para a gente iniciar, para quem não conhece vocês, se é que tem alguém aqui nessa live que não as conhece, de onde surgiu, né, a ideia do projeto Semear, né? O que é que ele pretende? De onde foi que começou essa coisa toda? Vamos seguir o reloginho, né? Alana, Jujuba e Natália. Tá. O projeto Semear, desde que eram bem novos, na verdade, a gente criou esse nome antes mesmo de começarmos a idealizar de fato o projeto, né? Uma turminha bem antiga aí, eu acho que Juventude 1 ou 2, né, Nath? Mas ele realmente foi inserido para ser idealizado em 2018, né? Que foi quando a gente iniciou aí o Insta. E foi criando esses projetos de acordo com a necessidade que a gente via no centro, que o projeto inicial do Ismael era para o Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga, né, para que a gente possa ajudar ele. Mas a gente vê que já tem essa necessidade de ir para outros centros, de pessoas chamando, né, de outras interações, né, com a Federação Espírita Pernambucana, tudo isso se expandindo graças a esse movimento. E nosso intuito é fazer a diferença, seja de qual forma for, mas diferença boa, né? Somente entre os jovens. Maria Natália, eu vou abreviar, chamar tudo de Marinade, tá? Porque assim fica mais fácil pra gente. Já que Júlia sumiu aí, muito marotamente. Repentinamente. Ai, apareceu. A internet tá oscilando um pouquinho, mas estou aqui. Natália e Júlia também. O que é que significa para vocês fazerem parte desse projeto, né? De algo que eu prevejo que vai ganhar dimensões maiores? Então, eu acho que eu posso falar, Ju? Ou tu quer falar agora? Pode, Nath, pode falar. Pra mim, assim, não desistir, sabe? Não desistir do bem, não desistir de estar em comunhão com Deus, porque, tipo, fazer o bem pra mim é estar com Deus, sabe? Muita gente pensa que, tipo assim, não, eu preciso estar dentro de um local, lendo as escrituras, tudo mais. Eu acho que a gente sente muito mais fazendo a caridade, né? Fora da caridade não há salvação. Essa é uma frase que eu levo sempre comigo, porque é justamente isso que o Semear me proporciona. Gente, não é fácil, porque existem 1001 coisas para se fazer, mas eu sei que eu não desisto, porque é onde eu me sinto bem, é onde eu consigo sentir, de certa forma, meu crescimento, sabe? Então, semear para mim é isso, é não desistir do bem. Joia. Juba? Bom, para mim o semear, assim, é um presente, porque me faz sentir útil na semeadura do bem. Eu acho que a gente está num projeto onde a gente se sente acolhido, onde a gente partilha, né, dificuldades, é maravilhoso. E assim, a gente tenta levar o bem também para o outro. A gente tenta, assim, expandir essa união que a gente tem no projeto para fora, né? E, enfim, para mim é uma honra, é muito importante estar nesse projeto maravilhoso. E é só alegria. Vocês três estão, na verdade, representando o projeto hoje, mas tem mais gente, né, que faz parte. Eu lembro que tem a Beatriz, né, Aragão, o Luan, isso, a Vitória, não sei se tem mais alguém, além de vocês 6. Tinha mais, né? Tem o Tiago também, que representa. Mas aí, como um projeto para todo mundo inserido. Então, a gente tem a mocidade inteira que participa, né? Então, assim, a gente fala representantes, que são pessoas que ajudam a administrar, né? A organizar e a ser mais inseridos. Mas hoje, muitos da mocidade, Fernandinho, Anabelle, eles são muito inseridos dentro desse projeto intrinsecamente, assim, sabe? E vai se movimentando nisso tudo. E respeitando também
o tempo de cada um, sabe? Então, cada um tem que tirar um tempo para si, né? Porque não adianta estar num projeto que eu não consigo, num momento, me sentir bem, pelos desafios existenciais que a vida nos dá, né? E as escolhas que a gente faz. Então, respeitando esse tempo aí de cada um, mas que o semear é de todo Ismael. E acho Muito bem. engraçado que, assim, a Luna falou uma coisa certa, os desafios existenciais, porque muita gente diz assim, não, a juventude e os adultos. Só que, na verdade, a gente quer estar perto, quer fazer, só que do mesmo jeito que os adultos já passaram por essa fase, a fase da gente é de chegar, construir nossas coisas, e estudar, sabe? E terminar a graduação, e assim, a gente sai daquele nicho escola e vai para a faculdade, o mundo é outro, então a gente se depara com essas coisas. Então, assim, é um grande desafio estar dentro de movimentos da doutrina por conta de tudo isso, assim, muita gente não entende, né? Pô, não, tem que ter tempo para tudo. Então, assim, é muito gratificante ver todo mundo se movimentando e estar participando do semear, não só do semear, mas do bem, né? A gente expande para o bem. Até hoje, Natália, eu não sei onde as pessoas conseguem arranjar tanto tempo para tanta coisa. Não encontrei essa Verdade. fórmula ainda. Com certeza, como o Mas já Nath consegui. falou. Eita, desculpa, Ronaldo. Pode falar, Juba. Mas Pode como o falar. Nath falou, assim, a gente tem muitas tarefas, né? Fora do meio espírita. E aí a gente tenta conciliar e fazer como a gente dá, porque a gente gosta de fazer bem, de fazer direitinho e não atropelando as coisas, porque senão não vai, né? Termina se Você tem tornando energia para uma puxar coisa. o pé. Termina se tornando uma coisa pesada, desagradável. E esse não é o objetivo. Mas já que vocês tocaram no assunto, e é o tema da nossa conversa, o tema principal da conversa de hoje, eu queria que vocês falassem, pode ser na sequência aí, na visão de vocês, qual é hoje, quais são ou qual é o principal desafio existencial que o jovem espírita, porque o jovem espírita ele é um pouco mais cobrado do que o jovem que não é espírita, vamos dizer assim, nessa sociedade que a gente está vendo aí, que pelo menos nesse momento está tão conturbada, né? Está tão politizada, tão extremista. Como é que vocês veem isso aí? Como é que vocês se sentem jogados aí nesse turbilhão? Pode começar, Alan. Sou eu minha hora, né? Então, é interessante quando eu vi o tema, que assim, por que o jovem, né? Por que o jovem espírita e não adulto espírita? O jovem está iniciando esses desafios, né? Desafios diferentes de uma criança, por exemplo, está iniciando os desafios que exigem responsabilidade. E suas ações vão ter consequências maiores, né? E que o mundo à sua volta, incluindo a doutrina espírita, o centro espírita, está ali vendo, olha, é jovem, né? Já está começando aí a criar essa responsabilidade. Então, o objetivo da nossa vida é a prova de expiações. Então, vamos passar por provas. É inevitável, certo? Faz parte da existência. E esses desafios, para mim, o maior é a cobrança. Mas não a cobrança dos outros, é a cobrança interna. Porque a doutrina ela é muito firme no que se diz respeito à caridade, a pregar os valores, a seguir o caminho. Mas a gente sabe que não somos imperfeitos, somos espíritos totalmente em construção. Então, seguir esse caminho com responsabilidade o tempo inteiro não vou falar impossível, mas a gente tenta, né? Então, para mim, o maior caso assim seria realmente essa minha cobrança de fazer a diferença. Mas não só a diferença no meu espírita, mas sim na minha vida, do que eu quero para mim, buscar isso. E dentro de mim, dos meus valores, né? Esse tal do autoconhecimento, essa busca do ser. E será que eu já me conheço? Será que eu não me conheço? E por que eu fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Esses erros que a gente existe, que é normal, né? O erro é um fenômeno natural do ser humano, vamos dizer assim. Então, acho que a minha cobrança é muito maior do que a dos outros. Porque a dos outros você tem que aprender a falar não. Mas às vezes eu não consigo dizer assim não, porque eu sei, poxa, olha, Kardec fez isso, Chico fez isso, porque eu não posso fazer. Né? Então, acho que o maior seria essa cobrança minha mesmo. Uma cobrança íntima. Íntima, né? Porque se eu não ligasse com a cobrança dos outros, seria ótimo. Mas como a cobrança íntima, eu também ligo pela dos outros e tudo isso
gera um conflito interno, né? Das responsabilidades. Olha, tem uma pessoa que já está perguntando aí no comentário. Vocês se cobram para ter uma atitude mais coerente, já que estão recebendo do Espiritismo tanto esclarecimento? Com Júlia, o que é que tu certeza. acha disso? 100%. Com toda certeza. Muito. Pegando um gancho com o que a Alana falou, né? A gente que, assim, basicamente cresceu na doutrina, a gente tem, eu acho que essa cobrança interna um pouquinho maior, porque a gente, assim, tem o conhecimento, a gente estuda, né? E aí, assim, a gente se cobra uma postura coerente, como a tia Patrícia falou. A gente precisa, assim, a gente precisa que a nossa atitude conduza, né? Assim, seja coerente com o que a gente fala. Então, se a gente fala, por exemplo, de amar o próximo, a gente, no mínimo, precisa tentar, na prática, amar o próximo. E o que também é muito difícil. Em muitos momentos, assim, a gente precisa amar o próximo que nos machucou, a um próximo que é totalmente diferente da gente. E aí, é nesse momento que os ensinos da doutrina, assim, né, ativam um sininho na nossa consciência. É um esforço, é um exercício que a gente faz para, no dia a dia, praticar tudo aquilo que a gente fala e que a gente escuta. Nath, tu concorda com isso? E aí, concordo, assim, só completando mesmo que as meninas falaram, né? A cobrança é um dos principais pontos que a gente é um desafio, né? E trazendo um pouco da perspectiva individual, empatia também com nossas situações, sabe? É muito mais difícil por ser espírita, sabe? Não, e primeiro, assim, gente, não é porque a gente é espírita que a gente é o melhor, ou coisa disso, porque tipo, a gente tem que ter esse cuidado, né, de ter esse tipo de comentário. Por isso que tipo, é sempre importante a gente falar, ó, gente, quem é espírita tem um desafio ainda maior, porque sabe de tudo e de todas as consequências possíveis que as atitudes podem trazer. Na consciência, não sei, a consciência da gente trabalha muito a favor. Acho que, principalmente pra gente, né, que cresceu, eu realmente nasci dentro do espiritismo, então, assim, todas as minhas ideias foram formadas não só pelo meu âmbito cultural, mas também pela doutrina que eu sigo. Então, assim, imagina como é que é a cabeça de uma pessoa que, ó, eu, por exemplo, eu falo por mim, eu sou uma pessoa um pouco mais raivosa, eu digo isso, porque quando eu vejo situações que eu não concordo, eu quero sempre explorar e dizer o que é que eu penso sobre aquilo, só que muitas vezes eu não penso no que eu vou falar. Então isso machuca o outro, e aí o bichinho da consciência chega pra mim, mas rapaz, tu fizesse isso, tu sabe que tu poderia fazer aquilo. Então, assim, isso, a culpa também que a gente tem, é muito difícil lidar, gente, é muito difícil. Mas a gente tem que seguir, sabe? Ter forças e, assim, buscar a fé. Outra coisa que eu acho muito interessante, assim, saindo um pouquinho desse âmbito social, é o cuidado com o meu corpo. Principalmente na situação pandêmica, sabe? Eu me deparei muitas vezes com situação de que eu estava jogada, assim, desleixada, sem ter uma alimentação saudável. E, assim, uma coisa que eu aprendi muito nesse cuidar de mim. Porque como é que eu vou evoluir, fazer o bem, se eu mesma estou desleixada comigo, sabe? Então, assim, é um desafio, principalmente pelo mundo que a gente vive, o mundo globalizado que a gente está hoje, com acesso a diversas coisas. Então, assim, são grandes os desafios, minha gente. Não dá nem para elencar todos. Não dá mesmo, não. Mas eu fiz uma listinha aqui de coisas que eu sei que vocês passam. Por serem espíritas, por assumirem, serem jovens espíritas assumidos, né? Isso é outra coisa difícil, tá? Não é simples chegar assim. É muito fácil você chegar e dizer que é de uma outra religião, se é uma religião padrão, vamos dizer assim, aceita pela sociedade como padrão. Mas o espiritismo, as religiões de origem de matriz africana, ainda sofrem aí aquele preconceito, aquela coisa meio estúpida das pessoas que não querem compreender, não procuram compreender e ficam dizendo o que bem querem. E eu Uma das sei que coisas que isso a gente incomoda. mais escuta é: tu fala com o espírito, é? Eu já tenho a resposta É para o que isso a o gente tempo menos faz, todo. gente. A Mas gente aí fala vocês... com encarnado. Você encarnado, tem espírito encarnado. Exatamente.
Mas aí eu pergunto a Eu vocês, né? Não é uma pergunta, mas é um comentário. Vocês sentem alguma pressão da família, dos próprios integrantes dos centros do Ismael Gomes Braga que a gente frequenta, de terem uma atitude diferente porque vocês são espíritas, né? Eu quero deixar claro que antes de sermos espíritas, nós somos individualidades. Nós temos aí os nossos gostos, as nossas preferências, e muitas vezes eu sei também que isso é meio que cobrado como se fosse uma coisa errada. Vocês sentem essa pressão de ter que parecer espíritas, né? Com certeza. Principalmente, Ronaldo, porque, assim, a visão, né, de muita gente tem do espírita é aquela pessoa pacífica, serena. Chico Xavier. É exatamente, assim, que consente todas as coisas, que não tem, assim, uma divergência muito grande de opinião, só que na realidade não, né? É bem diferente, porque você falou uma coisa muito importante, individualidade. Todo mundo é diferente, né? Então, eu acredito que isso, assim, pra mim, por muito tempo foi uma questão muito grande. De que, meu Deus do céu, será que eu continuo espírita? Se, por exemplo, se eu discordar da opinião do outro, será que, assim, eu tô seguindo o que eu acredito e a doutrina? Mas aí, com o tempo, passar o tempo, a gente descobre que tá tudo bem. Assim, tá tudo bem a gente ter gostos diferentes, tá tudo bem a gente ter opiniões diferentes. O que a gente precisa exercitar é o respeito, é a empatia, né? E é o cuidado com a gente com o outro. Mas que, assim, é interessante quebrar também esse rótulo, né? De que o espírita precisa ser um ser pacífico, precisa ser uma criatura serena, quando na verdade, antes de tudo, é ser humano. Então, é importante a gente ter mais discussões sobre essas, né? É interessante que, assim, não existe uma pessoa da Terra que não passa por um conflito, né? Então, o mundo inteiro não passa em conflito. E em todas as crenças, né, em todas as denominações religiosas, a gente em si vai julgar o outro. Quem não? Fulaninho lá do centro tem isso, mas cabra do outro isso. A fulaninho do outro tem uma família assim assado, e cabra do outro assim assado. Assim, a doutrina, ela é perfeita, como eu estava falando, né? A doutrina. O movimento, ele é falho. Então, quando a gente passa dentro da doutrina espírita, dentro do centro espírita, que são pessoas que são nossa família também, né? Quem cresceu lá, quem desde a barriga da mãe está lá, a gente conhece as pessoas, né? Conhece os defeitos, as qualidades. Esse processo de que o jovem tem que se encaixar em alguma parte do setor doutrinário, do setor espírita, seja na evangelização, seja na cantina, seja na palestra, seja na mediúnica, mas aceitar essa colocação do jovem. Aceitar o jovem, eu quero fazer parte da mediúnica. Então vamos treinar esse jovem para isso. Então, assim, eu sinto falta de direcionar o jovem do que ele realmente quer. Do que ele realmente tem essa ânsia, essa vontade, esse desejo, né? E para isso, todos os trabalhadores precisam conhecer o jovem. É um processo muito extenso, né? Mas, assim, a cobrança da família, eu não tenho. Eu tenho realmente a cobrança em mim, de que eu não perco a aula da mocidade. Eu não gosto de perder, porque eu acho que através das aulas da mocidade a gente recebe o passe, a gente recebe tratamento, a gente recebe o conhecimento da doutrina espírita. Então, essa responsabilidade, esse despertar, eu tenho para comigo, certo? Esse despertar de que eu tenho que fazer parte, eu tenho responsabilidade no Ismael, eu tenho responsabilidade com a minha casa. E eu sei que essa responsabilidade, ela está cada vez mais perto, no sentido de assumir papéis que o centro exija, vamos dizer assim, né? Então, esse despertar vem de cada um de nós. Então, a gente tem que trabalhar junto com as pessoas responsáveis do Ismael, como passar esse desejo, esse despertar. Porque nem todos os jovens têm esse despertar. E, com certeza, é mais cobrado para quem nasceu no movimento espírita e para quem está lá até hoje, né? Quem é a mãe, né? A mãe de Ju. Então, assim, cobra mais da gente, assim, a de Nath de Bi também, porque a gente cresceu ali. Então, olha, aquele jovem ali já está lá há 20 anos. Então tá na hora. Ele pra trabalhar. Não faz nada, não faz nada. É filha de sua Lady. Tá ocupando cadeira lá, não faz menina, nada. tu visse
tu visse que Julinha tava assim, assim, assado em tal lugar, sabe? Julinha Tem fez esse tipo de comentário, é. Então é um processo, Exatamente. né? Bom, Que o assim, movimento é falho. É um exato. E processo assim, mesmo. Pode falar, Natália. não, assim, eu só ia completar mesmo a fala das meninas, e assim, pra gente que cresceu, é tão interessante. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, assim, que aconteceu comigo. Eu sempre gostei muito de estilo e estudar sobre identidade visual e como a gente passa a nossa imagem, né? E isso Uhum. me fez querer colocar pince. E aí eu tenho uma vizinha que também é espírita, e aí eu tive um problema com o pince que eu coloquei. E meu pince inflamou muito e deu vários problemas. Tive que tomar antibiótico, tive tudo isso, assim. E aí quando eu me recorri a ela, né? Eu, gente, me ajuda aqui, minha orelha tá aqui, tá necrosando já. Aí ela, Natália, pelo amor de Deus, não acredito que você colocou um pince você sendo espírita. E aí essa frase, ela me chamou a atenção. Como assim? Eu não posso colocar um pince porque eu sou espírita? E aí, assim, a mocidade tá aí, a gente ainda estava junto, né, nessa época presencial. E aí a gente teve uma aula, né, sobre pince e tatuagens. Eu, gente, ser espírita é ter dogmas? É não usar isso? É não fazer aquilo? O que é ser espírita? E aí, isso. E olha, eu cresci dentro do espiritismo. Então, assim, desde o maternal, eu estou escutando sobre o espiritismo e como Jesus foi, e que ele é nosso modelo, ele é nosso guia. E então eu fiquei com esse questionamento: será que realmente eu sou espírita? Precisei me afastar um pouco de todas as atividades para me redescobrir, sabe? Tipo, não é porque eu vou colocar um pince que eu vou deixar de ser espírita, mas também não é porque o espiritismo não tem, como é que eu posso dizer, prisões, que eu vou fazer tudo o que eu quiser, que me der na telha, sem ter uma reflexão das minhas atitudes, entendeu? Eu tô falando do pince porque foi uma questão que aconteceu comigo, mas assim, isso em vários momentos, inclusive atitudes que não necessariamente a gente vai colocar no nosso corpo, sabe? É uma opinião, é como seguir. E principalmente para a gente que vive numa comunidade, numa sociedade que não vai ter sempre espíritas. Assim, eu não tenho só amigos espíritas, e muitas vezes eu fui colocada à prova. O que eu acredito, qual era a minha filosofia, porque, tu fala que tua religião não impede tu de fazer isso, por que tu não tá fazendo? Sabe? Não, gente, e porque tu tá justamente se tornando o que um jovem religioso normal faria. Por exemplo, não beber, sabe? É uma Uhum. escolha minha, não é o espiritismo que me obriga, é porque eu pensei, estudei e sei as consequências. Por isso que eu escolhi não fazer certas coisas, Não fazer sabe? isso. Então, assim, é um desafio muito grande, porque a gente, de certa forma, sofre preconceito. Claro que, pô, não é um preconceito como a gente vê por aí de montes, mas é um preconceito que faz a gente questionar o que é ser espírita, sabe? Então, é sempre desafio, gente. Todo lugar vai ser Olha, desafiado. eu vou aproveitar um gancho aí que a Alana deixou e acho que a Patrícia tá um pouco embaçada para mim, que o óculos é meio distante, tá longe, tá perto, não consigo ler de longe, não consigo ler de perto. Mas a Alana falou uma coisa interessante, né, sobre os centros espíritas acolherem os jovens e engajá-los em tarefas, né? E se fala muito em entender como o jovem processa a coisa, e os mais velhos de tal, tem que ser assim, mas o jovem entende de outra forma, é outra cabeça, são outras ideias. E aí Patrícia fez uma pergunta aqui que eu vou modificar. Ela fez um comentário, eu vou modificar o comentário dela. Ela disse: vocês acham que precisamos criar pontes entre jovens e adultos? E eu vou mudar o comentário. Vou perguntar assim: como vocês acham que se podem criar pontes, ligações mais fortes entre jovens e os jovens mais velhos, vamos dizer assim. Como criar, Os no jovens caso, há mais nessas tempo. Os jovens há Os mais jovens tempo. há mais tempo, isso mesmo. Porque, gente, ser jovem não é uma idade biológica, é um estado, né, de consciência. Porque, para mim, eu acho que ser jovem é você questionar, é você sentir que tá doendo e ir atrás da melhora, sabe? De certa forma, porque
Muita gente diz assim, não, eu conheço muito jovem de, sei lá, 60 anos, sabe? Que questiona o mundo, que não escolheu estar na Natália, eu vou te mesmice, sabe? interromper. À Eu vontade, vou te fique à interromper só vontade. para não perder o gancho. Só para não perder o gancho. A doutrina espírita surgiu dos questionamentos de um jovem de 57 anos, se não me engano. O bicho era curioso, era o Kardec. Se ele não questiona, a gente não estava nem aqui hoje, talvez. Mas pode continuar. Eu acho que o maior desafio, a ponte que a gente tem que criar é escutar, né? A gente, como juventude, uma coisa que eu aprendi, inclusive com você, Júnior, muitas vezes nas reuniões de teatro e tudo mais. Gente, vocês também têm que dar a oportunidade para escutar o que é que o pessoal do Ismael está falando. Por que que não é? Então, assim, a principal coisa, na minha opinião, a gente falou sobre isso, né? Mas, assim, na opinião que eu acho que vai à frente é justamente essa escuta, né? A gente escutar o outro, independente se é jovem ou não, sabe? Eu acho que pontes são construídas a partir da comunicação, do diálogo. Então, eu ter empatia com o outro, saber posicionar certas minhas palavras. E é isso, assim, para mim, a ponte principal é essa, o diálogo. Saber conversar, chegar junto, sem preconceito. Acho que a Alana está querendo dizer alguma coisa. Linkando, né, com o tema dos desafios, a gente acha interessante que, assim, mesmo sendo desafios existenciais similares, né, pelo mesmo processo de sermos espíritas, por estarmos na casa espírita, cada um sente de uma forma, né, cada um processa de uma forma. Então, como a gente poderia criar pontes, não sei se é o meu que está chiando, a gente poderia criar pontes através, primeiramente, de juntar todo o centro. Mas como assim, Alana? O jovem, por exemplo, para quem não conhece, o Ismael tem do maternal até a mocidade, né? Tem todas as salas. E eu não conheço alguns jovens da Juventude 1. Eu não conheço alguns jovens da Juventude 2. Eu não conheço os jovens do ciclo 1, 2, 3, do crianças, né, do maternal. Então, assim, essa ligação, quando a gente percebe que são 5 anos de diferença, 6 anos de diferença só de idade, obviamente são espíritos completamente diferentes, vivendo fases diferentes. Mas se a gente consegue fazer atividades em conjunto, a gente consegue unificar o centro com atividades que possam abraçar todos, sejam adultos, jovens e crianças. Tem um exemplo muito simples. Eu lembro quando era mais nova, a gente se reunia no centro para lavar o centro, para fazer jantares no centro. E os jantares não tinham só crianças e adultos, tinham jovens participando, né? Então, essa conversa, essa interação que não se baseia na doutrina espírita, que eu não vou estar lá conversando sobre, não, porque Chico falou isso e isso. Não, a gente vai se conhecer. A gente precisa conhecer o outro, né? Então, o diálogo, ele não pode ser só espírita com espírita sobre assuntos espíritas. A gente tem que entender o outro como ser humano. Então, quando a gente faz esses encontros, quando a gente abraça esse jovem, quando a gente abraça um jovem do ciclo 3, do ciclo 2, e vai fazer brincadeiras simples, né? Interações simples, não precisa ser nada trabalhado. A gente consegue criar laços com essa pessoa. E quando a gente cria laços, a gente cria responsabilidade. Essa responsabilidade cria o dever de fazer a diferença na vida dessas pessoas. E é poder dar conselho. Se eu não tenho laço com uma pessoa, por que eu vou dar um conselho para ela? Ela não vai me escutar. Se eu tenho um jovem na casa espírita que está passando por uma situação muito difícil e todo mundo está preocupado, se eu não tenho laço com aquele jovem, como é que ele vai me escutar? Entendeu? Se aquele jovem não me conhece, é só um cara, sabe? Quando a gente cria laços, a gente cria um respeito mútuo entre o outro, a gente consegue se agregar, sabe? Então, acho que isso fica mais fácil para fazer essa interação, para fazer esse conjunto de ideias e pensamentos sobre o que poderia ser o Ismael, como a gente pode agregar no Ismael, no meu ponto de vista. Muito bem, muito bem. Ju, quer dizer alguma coisa sobre isso? É isso tudo, né, que as meninas falaram. Eu acho que essa resposta aí é padrão, viu? Eu acho que, assim, esse intercâmbio é super necessário. Eu lembro que, em alguns momentos, a juventude, a gente deu aula para a família, por exemplo. Eu lembro que eu e Bia, a gente deu aula sobre suicídio no Setembro Amarelo, né? E aí, assim, foi uma interação muito positiva, porque na aula a gente conversava,
a gente trocava experiência, trocava ideia, assim, a gente ia um pouquinho mais a fundo no conhecimento do outro, a gente também falava sobre algumas coisas que a gente passou, então eu acho que toda forma de interação é válida, seja em meio na arte, por exemplo, eu lembro da nossa peça de teatro, que assim foi um meio também de muita gente do centro conhecer quem estava fazendo a peça, que assim, às vezes não era tão visto. Então, assim, e aí lembrava, por exemplo, ah, aquela é a Natália. É ela que fez aquela cena foda. Menina, eu vi aquela menina pequenininha usando os ela já tava pitãozinhos, sabe? Então, assim, foi muito positivo também aquela experiência que a gente teve no meio artístico. Então, eu acredito que toda forma de interação é válida. Como você já falou, é necessário diálogo, respeito. É necessário a gente, né, como a Patrícia fala nos comentários, a gente se permitir ser conhecido e também conhecer o outro. Sem rotular, sem ter preconceitos. Só conhecer, porque aí a gente já vai estar ganhando muita coisa, né? Verdade. Olha, a Fernanda colocou aqui que aprender com o jovem é emocionante. E é mesmo. E eu gostaria de expandir essa fala dela, dizer que aprender um com o outro, seja com o jovem, seja com o idoso, seja com o bebezinho, é muito bom, é muito divertido, cara. E eu acho essa questão da interação que vocês falaram aí, a gente consegue muito isso no teatro, né? A gente conseguiu muito isso no teatro. E a ideia, mas aí surgiu a pandemia e foi uma confusão. A ideia era que aquele grupo abrangesse gente de mais idades, que deixasse de ser um teatro dos jovens, né? Porque aí limita a coisa. Eu queria que fosse uma coisa mais abrangente, com pessoas de várias idades, mas vamos ver se daqui para frente a gente não retorna a isso, né? Ô, Glória. Mas Tô olha, esperando. eu tenho mais uma pergunta aí para vocês. Uma pergunta não, mas um comentário. A gente sabe que a mulher, principalmente a mulher, as pessoas do sexo feminino, elas sofrem uma certa pressão maior. Eu vou usar a palavra certa, uma discriminação maior por serem mulheres. Vocês percebem que existe, se é que ele existe, no movimento espírita que vocês frequentam, nas pessoas com quem vocês conversam, um certo deixa para lá por serem mulheres, uma certa discriminação com relação a vocês por serem mulheres, serem jovens mulheres? Ah, sim, Ronaldo. Na sociedade, no geral, a gente sofre bastante, né? Por ser mulher, pelo simples fato de ser mulher. No movimento espírita, eu particularmente não tive experiências muito negativas, não. Assim, graças a Deus nunca aconteceu de uma coisa assim, me deixar chateada por eu não poder participar de alguma coisa. Pelo contrário, ainda bem, né? Sempre fui muito bem recebida, sempre assim, foi muito, né, de estar participando. E sempre foi muito positivo, ainda bem. Mas, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando, dessa pressão social, né, de ser jovem espírita, eu acho que quando a gente é mulher, pelo menos eu sinto ainda muito isso, que assim, tem o estereótipo, sabe? De que a mulher, ela precisa ser calma, ela precisa ser serena, sábia, ela sempre sabe, ela não pode, por exemplo, ter raiva, demonstrar, ficar chateada. Ela não pode porque errar. ela é plena. Exatamente. Ela não pode errar, né? Exatamente. Então, assim, eu ainda sinto muito isso, sabe? Por isso que eu acho tão importante que a gente comece a quebrar, com conversas mesmo, comece a quebrar esses padrões, esses estereótipos, porque não são reais. É lógico que uma personalidade ou outra vai ser mais calma, vai ser mais tímida, mas eu, por exemplo, eu boto minha boca no trombone. Então, assim, tem uma pressão, sabe? Eu ainda sinto esse estereótipo, mas a gente vai quebrando isso aos pouquinhos. Sim. Esse estereótipo, eu acho que a Natália vai falar aí, mas eu adoro interromper ela, sabe disso? Esse estereótipo não é só para vocês não, tá? Porque assim, eu sou uma pessoa que gosta muito de ouvir rock. Eu escuto desde música clássica até o rock pesado. E eu já escutei, assim, dentro do meu espírita, que isso era a música do umbral. Veja vocês, né? A primeira coisa que eu perguntei à pessoa foi: quando foi que tu teve lá que tu escutou isso, né? Porque, entendeu? Tem tudo esse discurso pré-forma, né?
Mas dali, Natália, tu ia falar aí. Não, eu acho que é muito disso mesmo, sabe? Por exemplo, eu sou uma mulher que gosta de rock, que gosta de heavy metal, inclusive. E eu já escutei, dentro de apresentações espíritas, é, quando tinha uma pessoa, né, que ela estava direcionando a apresentação, tudinho, e ela colocou de forma pejorativa o rock, que era o local do inferno, do umbral e tudo mais. Mas, enfim, voltando para a questão de ser mulher, né, é feito Ju, assim, eu acho que, pô, o Ismael é a nossa casa, né, então, assim, eu confesso que eu também nunca vivi nenhum preconceito dentro do Ismael por ser mulher, ou tipo assim, ah, não, você não vai fazer isso, porque isso é atividade de homem. Pelo contrário, assim, nesses mutirões que a gente fazia, mulher também pegava peso, mulher também fazia serviços que são tidos masculinos, sabe? Assim, eu nunca vivi isso dentro do Ismael. Mas já no movimento espírita, de forma geral, eu já vivi. E assim, muitas vezes pessoas que eram mais velhas que eu, assim, chegaram para mim, ó, Nath, não fica assim tão chateada. Você é espírita, você tem que relevar. E aí que tá o ser jovem da coisa. Porque se a gente é jovem, a gente questiona o mundo, a gente vai à luta, por que que eu vou deixar de lutar pelos meus direitos, sabe? Dentro do espiritismo mesmo. Ah, não, a gente tá aqui, a gente tá em comunhão com Deus. Sim, justamente por estar em comunhão com Deus que eu preciso ser respeitada, entendeu? Então, assim, eu já me deparei com situações assim, nesses eventos da vida, de que me colocaram por ser mulher, tipo, ah, não, você não pode reclamar, porque eu já vivi situações de machismo, sabe? Dentro do movimento. Então, assim, eu fiquei bem chateada e fiquei mais chateada ainda por uma mulher que estava me supervisionando, digamos assim, pedir para me calar. Então, aí que tá. É um desafio, é como as meninas sempre falam, você também está falando, a gente é ser humano antes de tudo. Porém, a gente tem que lutar pelos nossos direitos, independente, dentro do meio religioso ou não, sabe? Então, já aconteceu e acho que a gente pode mudar isso. Sendo educado, claro que ninguém deve ser mal educado com ninguém, mas botando a boca no trombone, né, Ju? Com certeza. É E aí, Alana? interessante. É interessante que, assim, eu nunca vivenciei também isso no Ismael ou no movimento espírita por ser mulher. Pelo contrário, eu sempre tive em vários movimentos, né? Em vários eventos, em vários projetos. Nunca vivenciei isso, né? Mas eu sei, tem relatos que não é meu lugar de fala, de jovens pela orientação sexual, pela cor da pele, já sofreram esse tipo de discriminação. E eu acho, assim, eu nunca vivi e nem vi isso. Porque se eu visse, mesmo que não fosse comigo, eu ia estar ali falando que ato espírita é isso que você está falando, né? Porque, assim, não tenho, não, acho que as três aqui não tem esse lugar de fala. Mas a gente, como espírita, a gente tem que avaliar muito nossas ações, o que a gente diz, né? Nossos preconceitos, né? Entender quem a gente é e, poxa, isso é feio. Eu tenho preconceito feio, eu tenho que assumir isso, eu tenho que mudar isso em mim. E também tá nas atitudes dos outros, assim. Em todo o centro, até na própria federação, a gente tem que parar com fofocas, com assuntos, não posso dizer, em vez de você ir para outra pessoa, poxa, eu não gostei do que aquilo uma pessoa fez. Por que eu vou para outra pessoa falar comigo? Por que eu não Tem que chego morrer para em ela? você, né? Isso. Não, eu não gostei da atitude que a Natália fez. Eu vou falar, Nath, ó, vê só, aconteceu isso, como foi? E não criar rumores dentro da casa espírita, né? Quem participa da casa espírita tem que buscar tirar essa essência, esse preconceito, essa fúria de si para se comunicar, né? Para não buscar intrigas, para não buscar descuidados com algumas coisas. Porque isso acaba com muitos projetos muito interessantes, né? Projetos sociais que a gente faz, que quando a gente vê, poxa, o centro está achando isso do nosso projeto, mas nosso projeto está fazendo isso por quê, né? Então, assim, eu acho que a comunicação, de novo, dentro da casa espírita, e como a gente fala, como a gente se posiciona, é muito importante para a gente continuar com o trabalho do bem, do bom e do belo, sabe? É muito importante essa construção íntima de cada um para que possa exercer o trabalho.
Mas nunca passei por nenhum tipo de discriminação. Graças a Deus. Olha, as pessoas comentaram aí, Fernanda comentou que quando a gente falou da música, ela disse que gostava de brega. Depois eu converso com ela particular sobre isso. E Patrícia Freitas está aí dizendo que a nossa tarefa maior é de apaziguar, né? Procurar deixar as coisas mais amenas. Muitas vezes as pessoas confundem o comportamento, vamos dizer assim, mais sereno, mais centrado do espírita com o comportamento de uma pessoa que está ali para levar porrada. Né? Passiva, E né? não é isso. Precisa sim tomar a posição, como vocês disseram aí, buscar o diálogo. Se o diálogo não é possível, então a gente tira o carrinho e vai embora. Essa eu acho que é a forma de se evitar conflitos maiores e desnecessários. Exatamente. E, gente, o nosso tempo está quase terminando. Eu queria só ter mais uma questão para vocês aí. Vou largar daqui a pouco. Vocês poderiam, e aí eu queria ouvir a experiência própria de vocês mesmos, dar alguma dica que já se viu que sirva para vocês, que esteja servindo para vocês, de alguma forma das pessoas passarem por esses conflitos existenciais, esses problemas existenciais, de forma que tenha menos dor, né, que seja menos doloroso possível. Algo que vocês aprenderam no dia a dia, com vocês, eu faço assim e resolve tal coisa. Alguém gostaria? Bom, eu particularmente gosto muito de falar. Quem me conhece sabe. Gosto muito de falar e de conversar. E assim, eu sei que isso me ajuda muito, principalmente quando eu tô chateada com alguma coisa. Vamos supor, alguma coisa que aconteceu me deixou chateada. Se eu não falar, eu fico mal. Então eu procuro pessoas que eu confio, que eu gosto, que eu sinto um apoio, e aí vou lá, converso. Ou então, se foi com uma pessoa específica, eu me acerto, assim, como a aluna disse, né? Chego pra pessoa e, não gostei disso, eu acredito que a gente pode fazer de outra forma. Então, eu acho que o diálogo, como a gente vem falando, né, nessa live inteira, é sempre muito importante. A conversa, o colocar pra fora. Eu acho que quando a gente tem qualquer problema que a gente guarda e aí a gente abafa, eu, particularmente, acho que se torna pior. Assim, ele engrandece lá dentro e a gente adoece. Então, assim, todo mundo, né, vai passar, ou já passou, ou está passando por algum conflito. E aí eu acredito que uma rede de apoio, assim, se apoiar em Deus, primeiramente, porque Ele, assim, vai direcionar a gente, né? A espiritualidade amiga direciona a gente para os caminhos que a gente precisa seguir, para onde a gente vai se acalmar, vai entender tudo. Então, assim, eu acho que estar rodeado de pessoas que você gosta, eu acho que é muito importante, né? Eu acho que é uma coisa essencial. E também não se culpar muito. Assim, entender que todo mundo está fazendo parte desse processo. A gente vai errar em muito. E o importante é a gente aprender com aquilo. É a gente olhar a situação, reconhecer, aprender e seguir. Porque senão a gente estagna, né? Nath? Então, no meu caso também sou muito de falar, Ju. Eu gosto sempre de deixar as coisas em panos limpos, assim. E uma das coisas que funciona muito comigo é parar, pensar e tentar entender o lado do outro, por mais difícil que seja. Sabe? Já aconteceu muitas questões comigo, principalmente na internet, né? Que hoje é um dia de que a gente expõe tudo na internet, ou quase tudo. Então, assim, principalmente nessa questão do mundo pandêmico, né? Todo mundo fica meio aflorado. Então, assim, já passei por situações que, tipo, me colocaram numa situação de cancelamento. E aí eu fiquei muito irritada, muito, muito mesmo, né? Porque eu tava expondo minha opinião. E aí, isso foi um dos ápices, assim, dos meus momentos mais irritados. E eu pensei, bicho, se eu tivesse na época de Jesus, o que é que Jesus faria, sabe? Parece meio longe, mas não é longe, não. A gente Não, pode aproximar isso. E eu pensei, eu digo, poxa, por que essa pessoa tá falando que eu tô fazendo isso, sabe? Inclusive, a gente tem um podcast muito bom sobre isso, eu gostaria que todo mundo escutasse. Foi muito bom fazer. O Merchan, mas assim, voltando, né? Eu parei, pensei, entendi o lado da pessoa, tive um diálogo maravilhoso, não concordei com tudo, mas eu parei e pensei. Então, assim, eu não deixei
minhas emoções aflorarem a ponto de eu explodir com o outro, sabe? Eu acho que isso me ajuda muito, muito nessas situações de desafio, sabe? Eu paro, penso, entendo por que que tá acontecendo essa situação e me posiciono da melhor forma possível, tentando apaziguar. Feito que Tia Paty disse, o melhor momento a melhor forma é apaziguar as situações. E realmente é. Não vou dizer a vocês, não vou ser hipócrita aqui, que isso acontece sempre, né? Vai ter momentos que a gente explode mesmo, e depois a gente vai lá e tenta catar os caquinhos para se posicionar novamente. Então, assim, a vida aqui na Terra é assim, é provas e expiações. Porém, a gente tem que ter consciência e tem que sempre estar buscando o nosso aperfeiçoamento, sabe? Não é em todo momento que a gente tem que explodir, e tudo bem se explodir, mas tenha consciência, como é que eu posso explicar? Assim, uma pessoa que pede desculpa, vai lá e tem consciência que errou e, poxa, Tem eu a humildade, errei. né? Assumir os erros, né? Ter humildade de pedir desculpa e sempre pensar como se fosse o outro. O que é que o outro está pensando? Também, não só pensar na gente, não ser empatia. individualista. Empatia. Ter mais empatia, exato. Alana, rapidinho que nosso tempo está se acabando. Ai, meu Deus, vou correr. É interessante a gente olhar nesse momento, quando está nos desafios existenciais, crer. Crer no Pai, ter fé, porque a gente é a essência divina. Nós somos criações de Deus. Então, o mundo de Deus está dentro de nós. Então, eu não posso buscar esse vazio existencial em outros cantos. Está em mim. Eu não posso privatizar esse sentimento. Eu não posso pedir que outra pessoa faça isso por mim, né? Então, eu tenho que fazer esse trabalho. Mas aí tem várias formas. Conversar com a pessoa que a gente confia é uma delas, né? Fazer a autoavaliação é outra. Divaldo, ele diz que o maior desafio da existência física é o bem viver. Então, é algo normal, porque sempre queremos algo mais, e quando temos algo mais, ainda sentimos um vazio de que queremos algo mais, e ficar nesse loop o tempo inteiro. E a gente não entende que é falta de amor próprio. Ninguém vai preencher isso além de você, sabe? Então, quando a gente está passando por esses desafios, a gente tem que criar, em vez do desafio existencial, a gente tem que criar o sentido existencial. O porquê disso. Em vez de falar por que eu, em vez de por que não eu? Já que todos nós estamos passando por provas, né? E sempre conversar, não deixar que esse sentimento se acumule e vire uma depressão, que vire crise do pânico, que vire ansiedade. Isso são assuntos muito sérios e que a gente precisa de um tratamento não só espiritual, mas também físico, né? Através de psiquiatras, psicólogos. E não ter vergonha disso, né? A gente precisa desse acolhimento. É isso. Correu, deu tempo, viu? Meninas, muito obrigado pela participação de vocês. O tempo voou. Já estamos chegando no nosso limite. E eu queria, em nome do Ismael Gomes Braga, né, em nome do DDD, agradecer a todas vocês, agradecer o Projeto Semear, a todos os que não puderam estar aqui por limitação de espaço mesmo. E dizer que continuem no trabalho no bem, porque o pior que pode acontecer é vocês serem felizes. Então, Jesus disse, né? Eu vou até contar assim, porque para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Né? Exatamente. Me arrependo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu não posso me arrepiar, Ju, é difícil. Então, gente, até a próxima. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, gente. Espero ver vocês em breve. Obrigada a todo mundo que assistiu. Cheiro. Ahá. Cheiro, tchau.